prazer muito grande. Nós estamos de volta ao programa Questões de Fé, depois de mais de um mês de férias. E agora estamos de volta. Eu quero um abraço carinhoso a todos vocês que sempre nos acompanham, mesmo quando os programas foram reprisados durante esse tempo de férias. Um abraço a todos. E nós vamos começar com o tema da campanha da fraternidade para este programa neste sábado, logo no início do tempo da Quaresma. Para aqueles que verão o programa em outros dias da semana, será sempre nesse tempo quaresmal. Nós teremos conosco para falar da campanha da fraternidade deste ano, que é ecumênica. Nós teremos o pastor Arnaldo Hoffmann Filho, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Comunidade Bom Pastor. Nós vamos ter o reverendo Haroldo Mendes, da Igreja Anglicana, Missão Betesda, e o presbítero Edson Brasil, que é moderador da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Conosco também neste programa nós teremos o grupo André Luiz, grupo musical, que durante o nosso programa, no segundo bloco, no quarto e no final, farão as suas apresentações musicais. Nós temos para aqueles que participarem hoje, vocês podem participar, desacostumaram porque foi gravado, hoje já pode participar ao vivo. São 2 kits, cada kit contém uma Bíblia, edição pastoral, 2 livros, Parábolas e Salmos da Misericórdia, um livreto para celebrar a Via Sacra na Quaresma, tudo cortesia da Livraria Paulus. E você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120, o código de Belo Horizonte é 31, no facebook.com/questões.defé, sem acento, def, né, de fé, pelo Twitter, Padre Cândido 2, número 2, e o e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Antes de nós falarmos, a partir do segundo bloco do próximo, sobre a campanha da fraternidade, eu queria falar um pouco, de maneira geral, sobre o tempo da Quaresma. Nós vamos falar em outros programas também de maneira mais detalhada, mas eu gostaria de falar agora de maneira muito geral. Eu estava pensando que a gente poderia dividir em 4 ou 5 momentos o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma, do ponto de vista bíblico e eclesial, são aqueles 40 dias que de longa data nos prepara para a Páscoa. A base bíblica são os 40 dias de jejum no deserto, também outros 40 que fazem parte da numerologia bíblica, sempre com esse intuito de penitência, de purificação. Os 40 dias, por exemplo, do dilúvio, os 40 anos do povo de Israel no deserto e assim por diante. O número 40, ele tem esta força simbólica. Porém, no nosso país, a gente poderia dividir o tempo da Quaresma no catolicismo popular em 4 ou 5 momentos. A primeira parte, em tempos idos, lá na década de 30, 40 e assim por diante, o tempo da Quaresma era vivido pelo povo mais como superstição. Era aquele negócio de mula sem cabeça, não sei o quê, e havia também uma série de práticas quaresmais, mas muito ligadas a um sentimento que não era propriamente aquele espírito da igreja. Esse tempo passou. Aí veio um segundo momento, que foi a instituição, após o concílio, para recuperar o verdadeiro sentido do tempo da Quaresma, que é uma reflexão, uma renovação da nossa vida cristã, a conversão, a penitência, a oração e a palavra de Deus. Começaram as campanhas da fraternidade na década de 70, logo depois do Concílio Vaticano II. Naquela época, as primeiras campanhas da fraternidade eram reflexões muito de evangelização mesmo. Aproveitava-se o tempo da Quaresma para a evangelização. A inspiração veio da Alemanha,
que antes do concílio já tinha um programa chamado Miserior, que durante o tempo da quaresma, no final da quaresma, aliás, não havia um programa de evangelização nem nada, mas havia uma coleta. Esta coleta mantinha obras de assistência nos países pobres, América Latina, África. Pois bem, esse tempo foi muito oportuno. Logo depois, para acompanhar o espírito da igreja na Alemanha, a Conferência dos Bispos do Brasil começou a direcionar a campanha da fraternidade sempre no sentido social, problemas que nos cercam. Como resultado concreto de uma reflexão, a gente olhava em torno e procurava ver, julgar e agir. O método que foi aplicado sempre foi e será aplicado na campanha da fraternidade. Ver a realidade, julgar a realidade e depois agir. Ver é a estatística, qual é o problema. Depois julgar à luz da palavra de Deus e agir propondo ações concretas. Estas ações se consubstanciavam na coleta do Domingo de Ramos. Digamos, este segundo momento. Este segundo momento, quando entrou na parte social, durou muito tempo até os dias de hoje. A meu ver, enfraqueceu. Enfraqueceu por quê? As pessoas, os católicos, começaram a ficar meio desiludidos com a campanha da fraternidade, cujos temas são sociais, porque não há resultados concretos que se podem apresentar. Por exemplo, há mais de 20 anos fizeram a campanha do menor. Dom Serafim berrava aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte: vamos resolver o problema do menor hoje, que daqui a 20 e tantos anos o Brasil será outro. Não resolveram e está muito pior. E assim todas as campanhas com o tema social não se chegou a uma mudança substancial, nem na mentalidade, nem na política, nem no governo. Ou seja, faz tudo isso, sabe uma fábula de Fedro que fala Mons Parturiens, o monte entra, um monte imenso, uma montanha, em dores do parto, e quando vai parir um ratinho desse tamanhozinho. Ou seja, é decepcionante e talvez seja por isso que a campanha da fraternidade ficou um pouco, sabe, o pessoal ficou um pouco desiludido. Como a gente pode fazer agora esse quarto momento? Como é que a gente pode fazer para valorizar a campanha da fraternidade? Valorizando o tempo quaresmal naquilo que ele tem de essencial. E considerando que a campanha da fraternidade, ela não tem pretensões de nós sermos um governo que resolve os problemas. Porque sempre há um porquê que a gente tem que se perguntar em relação aos problemas sociais. Esse ano, saneamento básico. O Brasil carece de saneamento básico. Levantam estatísticas, falam o que não tem, falam o que precisa, quantas pessoas morrem, quantas crianças morrem e assim por diante, porque falta, falta, falta. Por quê? Por que falta? Nós temos que procurar responder o porquê. Qual a causa? O que impede o governo, porque não somos nós que vamos fazer isso. Quando chega no agir, as nossas ações são muito pontuais, jamais vão resolver o grosso do problema. Aí a campanha da fraternidade precisa perguntar por quê. E nesse porquê ir às raízes do problema. Muito bem, valorizar a campanha da fraternidade é um quinto ponto, é um quinto momento, é valorizar o espírito quaresmal. Ou seja, nós não vamos ficar decepcionados se a quaresma servir para a nossa vida cristã de renovação. Renovação da vida cristã, do nosso compromisso cristão, da vida de oração, da palavra de Deus, da escuta, do estudo da palavra de Deus, da penitência, do jejum que nos faz controlar a nós mesmos e os nossos impulsos, e a graça de Deus vem em nosso socorro. E aí nós podemos ser pessoas melhores, e aí o nosso mundo pode ser melhor, mas não com resultados imediatos, porque não é esta
a nossa proposta cristã e nem é o nosso objetivo. Porque se nós tivéssemos o objetivo concreto de mudar depois de 2 anos, nós estaríamos dentro de uma heresia chamada pelagiana. O pelagianismo é que acha que nós vamos mudar as coisas graças aos nossos esforços. Com isso, não significa que nós devamos permanecer alienados daquilo, devemos cobrar, daquilo que é direito nosso e dever daqueles que nos governam. Por isso, a pergunta por quê, que não quer calar, é muito importante. Mas nós vamos falar da campanha da fraternidade daqui a pouco e vocês, então, já têm o número de telefone para participar e, principalmente, eu quero terminar este bloco, o Santuário Nossa Senhora da Piedade em Caeté, um lugar de tranquilidade, beleza e fé. Você já foi visitar? Você colaborando com Faço Parte, campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, você ajuda a manter o santuário, a TV Horizonte, a Rádio América e também a construir a Catedral Cristo Rei. Você que faz parte, faz acontecer todas estas obras. Faça parte você também. Voltamos daqui a pouquinho.